Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo. Então, pega teu livro de matemática, abre na página 60 e vamos voltar vamos dar continuidade ao aprendizado sobre geometria, sobre figuras planas, figuras geométricas planas e sólidos geométricos. Pois bem, aqui a professora pediu que Pedro analisasse algumas embalagens, tá? Para fazer um projeto de sucatas. E aí Pedro pegou no lixo da casa dele, já que a família dele separa o lixo para reciclagem. Então Pedro foi e escolheu essas vasilhas, essas embalagens que estão aqui. Tá? Essa de leite, essa outra aqui compridinha, essa daqui, essa e essa. E aí a letra A diz assim: essas embalagens lembram quais sólidos geométricos? Lembram quais são? Desculpa. Se não lembrar, retorna um pouquinho no livro que você vai conseguir encontrar esses sólidos e vai conseguir relembrar. Na letra B diz qual é o número de faces, arestas e vértices do sólido geométrico que a caixa de leite lembra. Então eu quero saber qual é o número de faces. O que são faces? Faces é essa parte plana, todas as partes planas são faces, tá? E aí quer saber o número de arestas. O que é aresta? Aresta é a união desta face com essa, ou seja, essa retinha que fica aqui, junto com essa retinha que fica aqui, elas se unem, formando esta quininha. Então, esta quina aqui é a aresta. Todas estas aqui são arestas, todas. E vértice é exatamente esses cantinhos aqui, esse encontro das arestas, tá? Ou seja, vértice é exatamente ali no ângulo, nessa pontinha aqui, ó. Juntou esta aresta com essa e essa, formou essa vértice, certo? Aqui embaixo diz: Pedro desmontou a caixa azul e amarela, que é essa. Assinale a seguir somente as figuras, ou seja, mais de uma, geométricas planas que podem corresponder às faces dessas embalagens. Então, somente aqui, nessas aqui, quais dessas planificações ou figuras geométricas planas correspondem às faces, né, dessa embalagem aqui. Você vai fazer um X nelas. A página 61 você pula e passa para a página 62. Aqui na página 62 nós temos figuras geométricas planas, que foi que já adiantamos um pouco na página anterior. Aqui nós temos um cubo, né, que é o sólido geométrico, ou seja, gente, o sólido geométrico é quando a embalagem está montada, né? É um sólido. Quando ela está assim, ela é uma planificação ou figura plana, tá? Figura geométrica plana. Esse daqui é do cubo. O cubo, você pode observar que todos os lados dele são formados por quadrados, né? A figura plana, geométrica plana, é um quadrado. Porque, ó, você pode ver, ó, todos os lados do cubo é um quadrado. Aí aqui tem, ó, cada uma das faces do cubo é uma figura geométrica plana, chamada quadrado, tá? Um quadrado aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. E aí aqui nós temos outros: retângulos, triângulos, círculos, pentágono, hexágono. Pentágono porque tem 5 vértices, hexágono porque tem 6 vértices. E aqui, lembrando, se eu fosse formar a figura geométrica, o sólido geométrico, iria subir uma face em cada lado da minha base, ou seja, teria 6 faces laterais aqui, certo? Aqui embaixo, observe os objetos a seguir. Nós temos aqui um dado, nós temos essa caixa, né, do pentágono, porque ela tem 5 lados, 5 vértices, e temos esse tijolo. Quais figuras geométricas planas é possível identificar nas faces dos sólidos geométricos que os objetos acima lembram? Então, quais figuras planas são possíveis? Anota aqui o nome. Na página 63, continua as atividades e diz: veja a pirâmide representada ao lado. Suas faces são figuras geométricas planas. Que figuras são essas? Então, veja bem, todas as faces, né, são figuras geométricas planas. Que figuras são essas? Aqui tem uma, aqui tem outras, né? Então, quais são as figuras? Observando o sólido geométrico representado ao lado, responda as questões. Este sólido aqui, quantas faces retangulares ele tem? Então, quantas faces são retângulos? E quantas faces triangulares? Quantas faces são triângulos? Você vai responder colocando aqui. 3. Alguns sinais de trânsito aparecem em placas que lembram figuras geométricas planas.
Qual figura geométrica plana cada placa de trânsito lembra? Qual é a figura geométrica plana que essa placa lembra? E qual é a figura geométrica plana que esta placa lembra? 4. Em cada item, contorne as figuras geométricas planas que poderiam ser faces dos sólidos geométricos representados. Então, esses sólidos geométricos, quais desses aqui podem ser faces? Você vai circular. Desse sólido aqui, quais podem ser faces dele? Você vai circular. E desse aqui, do mesmo jeito. Na página 64, nós vamos começar a ver reta e segmento de reta. Então, vamos lá. Fernando representou no caderno os pontos A e B. Depois, ele desenhou algumas linhas que vão do ponto A ao ponto B. Veja, eu trouxe aqui, gente, uma régua, tá? Para lembrar vocês o que é uma reta. Reta é o caminho entre um ponto e outro. Ela é finita, tá? A reta é finita, ou seja, ela tem um ponto e termina em outro ponto. Essa régua, ela foi formada por 3 retas. 1, 2, 3 réguas, certo? Então, ela é uma reta formada por 3, ou é uma régua formada por 3 retas. O que isso quer dizer? Nós já vimos em artes que a linha é o ponto em movimento, não é isso? Então, a reta é isso, é um segmento. Vamos dizer que aqui seja A, B e C. Então, a reta A saiu da A até a B, da B até a C, da C até a A. Então, são 3 retas, tá? Quando se junta, eles vão, ó, formar o triângulo. Então, a reta é esse segmento finito, ou seja, ele tem o início e o fim de um ponto a outro. Aqui, agora vamos lá. Agora responda, qual é a cor do caminho mais curto entre os pontos A e B? Esses aqui que ele fez, qual é o caminho mais curto entre os pontos A e B? Outra coisa, meus amores, reta não são linhas curvas. O nome já diz, ela é reta. É igual uma régua, tá? Se eu fizer uma linha, aqui o ponto A e aqui o ponto B, e eu fizer uma linha assim, ela é apenas uma linha, ela não é uma reta. Para ser uma reta, ela tem que vir, ó, retinha, sem interrupção, ok? Então, qual é aqui o ponto, o caminho mais curto entre A e B? Qual é? É o verde ou o vermelho? Você vai escrever aqui. Para traçar um dos caminhos, Fernando usou uma régua. Qual é a cor desse caminho? Então, qual a cor do caminho aqui que Fernando usou a régua? Você vai também colocar aqui. Então, está aqui explicando o que é um segmento de uma régua, ponto A e B. Então, aqui fala assim, ó, os pontos A e B são as extremidades, então, ponto A e ponto B, desse segmento de reta, que podemos indicar assim, AB ou BA, tá? Porque essa reta pode ser do A até o B ou pode ser do B até o A. Por isso, ó, é representado dessa maneira. A, B, ou seja, a reta da A até a B, ou B, A, ou seja, a reta do B até o A. Observando o cubo da ilustração abaixo, podemos afirmar que cada aresta do cubo corresponde a um segmento de reta. Tá vendo? Você pode afirmar que aqui é uma reta porque ela não tem curva, ela é bem retinha. Aqui é outra reta, aqui é outra reta, outra. Tudo isso aqui são retas. A gente viu isso, inclusive, em artes, né? Então, olha só. Se prolongássemos um segmento da reta AB ou BA indefinidamente nos 2 sentidos, nós teremos a ideia de reta. Ou seja, se por acaso nós aumentássemos esse espaço, ainda assim seríamos um segmento de reta. A figura desenhada abaixo é a representação de uma reta que passa pelos pontos A e B. Então, tá aqui, ó. A reta veio aqui, daqui até aqui, e passou pelo ponto A e pelo ponto B. Então, quantas retas distintas é possível representar passando apenas pelo ponto A? Então, você vai me responder essa questão aí. 65. Atividades. Marque um X nos quadros onde está representado um segmento de reta.
Lembra que a Pro explicou o que é uma reta? A Pro disse que isso aqui pode ser uma reta, isso daqui pode ser uma reta, e esse pode ser. Então, vocês vão marcar um X somente onde for segmento de reta. Agora, observe as figuras a seguir. As figuras, ó. Nós temos a figura A, onde, meus amores, apesar de não estar fechada, ela tem retas, ó. Uma reta que vem até aqui, outra reta até aqui, outra até aqui, outra até aqui e outra até aqui. A figura B, as retas, tá? E a figura C. Então, agora completa o texto a seguir. A figura é a área formada por quantos segmentos de reta? E a figura B? E a figura C? Então, você vai colocar quantos segmentos de reta eu tenho na A, aqui, quantos eu tenho na B aqui, quantos eu tenho na C aqui. Então, observe como Helena escreveu o seu nome com letras maiúsculas e usando apenas segmentos de reta. Quais dessas letras foram traçados com exatamente um segmento de reta? Você vai colocar aqui. Se tiver 2 segmentos de reta, você vai colocar aqui a letra. 3 segmentos de reta aqui, 4 segmentos de reta aqui. Então, escreva a palavra matemática usando apenas segmentos de reta, tá? Só segmentos de reta. Como é que você vai fazer para escrever essa palavra usando segmentos? Ou seja, você não pode fazer um C assim, por exemplo, porque assim fica curvo, e curva não é, linha curva não é segmento de retas. Na página 66, tem aqui, ó, medida de um segmento de reta. Qual dos 4 segmentos de reta representados a seguir é o mais comprido? E o mais curto? Então, você vai dizer qual deles é o mais comprido e qual deles é o mais curto. Observe como Luísa fez para medir um segmento de reta considerando uma unidade qualquer. Ela traçou 2 segmentos de reta, AB e CD. Então, ela traçou o AB e ela traçou o CD. Considerando o segmento CD, C, esse Uzinho aqui quer dizer que é com união, tá? Unidade. C, e aqui a reta é a unidade. C, qual é o segmento de reta? Usando essa unidade da C até a D. Como unidade de medida, Luiz usou um compasso para verificar quantas vezes o segmento CD cabia no segmento AB. Então, veja bem, é como se ela pegasse essa retinha aqui e fosse colocando aqui e vendo quantas cabem aqui dentro. O U é a unidade de medida, ou seja, de um ponto do ponto C até o ponto D, esse tamanho aqui, quantos cabem aqui dentro. O que ela fez? Ela pegou o compasso, mediu esse segmento aqui, viu qual era o comprimento e aí saiu medindo esse segmento de reta AB para ver quantas cabem dentro. Aí você pode ver que a unidade CD cabe 7 vezes no segmento AB, porque aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando usamos CD como unidade de medida, dizemos que a medida ou o comprimento do segmento AB é 7U. Representamos assim, mede, parênteses, AB com o segmento de reta em cima é igual a 7U. Agora veja no quadriculado ao lado o segmento MN e a unidade de medida de comprimento U. Observe que med MN é igual a 5U, porque, ó, a unidade não é essa aqui, ó. Então, se você pegar aqui, ele vai dar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Compreenderam? Lembra lá quando a gente estava fazendo a medição de áreas e de perímetro, que a gente usava um quadradinho desse como unidade de medida? É a mesma coisa que está fazendo aqui. Na página 67, continua, aí temos atividades. Fábio fez o esboço de um terreno em um papel quadriculado, usando o lado usando o lado do quadradinho como unidade U, determine a medida. Então, ou seja, esse ladinho assim, ó, é a unidade U. Na frente do terreno, quantas medidas tem na frente? Aqui é a frente. Quantas na lateral? Lateral quer dizer lado, meus amores. E quanto é o contorno do total do terreno? Ou seja, lembra do perímetro que a Pro também acabou de mencionar? O contorno total é o perímetro, né? Quantos tem? Vamos colocar aqui, 2. Observe o desenho ao lado e complete. Ao medir o contorno do terreno representado ao lado, encontramos o quê? Como unidade de medida desse contorno, sendo x a unidade de comprimento.
Então, ó, essa é a unidade de comprimento. O contorno todo foram quantos? 3. Caio traçou em uma malha quadriculada alguns segmentos de reta e considerou a unidade U para medir o comprimento de cada um deles. Então, a unidade U está aqui, ó, que ele considerou, e aí cada segmento de reta dele ele usou para medir. Então, aqui, ó, de acordo com o desenho de Caio, determine mede CD, ou seja, daqui até aqui foram quantas U? Quantas unidades? MN, daqui até aqui, foram quantos? Então, cada reta dessas aí, você vai colocar quantas vezes coube essa unidade de medida. Agora, complete a frase. A cor do segmento que tem maior comprimento é, você vai ver qual é a cor e colocar aqui. O segmento com menor medida tem a cor, colocar aqui também. A soma das medidas de 2 dos segmentos é igual a 11U. As cores desses segmentos são, quais desses segmentos que juntando 2 vai dar 11? 11 unidadezinha. Na página 68, vamos falar de polígono. Gente, polígono é uma coisa bem legal também, fácil de identificar. Por quê? Para ser um polígono, ela também não pode ser linha curva, ela tem que ser retas, tá? Mas além de ter que ser reta, ela precisa ser fechada. Uma figura 3, por exemplo, dessa aqui, ela tem 3 retas, mas ela não é fechada, então ela não é um polígono, tá? Ó, esse daqui não é um polígono porque é uma linha curva. Esse não é um polígono porque ela é curva aqui também e é arredondada. Esse daqui ela não é um polígono porque ela não é fechada. Esse é um polígono. Outro detalhe, se a figura fizer isso aqui, ainda que ela esteja fechada, ela não é um polígono porque ela cruzou. E o polígono são figuras, são linhas retas simples, tá? Linhas simples. Não pode cruzar e nem curvar, nem ficar aberta. Aqui, ó. Quais das figuras acima são exemplos de linhas fechadas? Você vai colocar aqui. Por enquanto, pediu só linha fechada. Qual dessas figuras é formada apenas por segmentos de reta? Aí você vai dizer aqui, tá? Esse aqui você vai colocar todas que são fechadas. E aqui na B você vai dizer qual que é por segmento de retas. Uma linha fechada simples limita uma região do plano chamado região interna. É a linha. Observe essas linhas fechadas simples e a região interna de cada uma delas. A região interna da figura A, por exemplo, foi colorida de amarelo. Então, o que acontece com essas linhas? A linha, lembra do perímetro? É como se ela está falando aqui do perímetro, tá? Está chamando de linha, segmento de linha, mas chamando de perímetro. Por quê? Ela determina toda a área, ela delimita toda a área desta linha, desta figura. Então, tá aqui, ó, todas elas A, B, C, D, E, F, G e H. Quais dessas figuras têm contornos formados apenas por segmentos de reta? Você vai colocar as letras aqui, ó. Aí tem aqui uma explicação. A reunião de uma linha fechada simples, formada apenas por segmento de retas, com sua região interna, é chamada de polígono, que a Pro já explicou antes. Para ser polígono não pode ser aberto, não pode ser, tem que ser linhas simples, ou seja, não pode ser cruzadas, nem pode ser curvas, né? Então, vamos lá. Na página 69, nós temos aqui, que, ó, cada um dos segmentos de reta que formam um polígono é considerado um lado desse polígono. Essas extremidades dos lados são os vértices do polígono, as extremidades, né, que a Pro já explicou. Por quê? Esse pontinho dessa reta se juntou com o pontinho dessa reta, não é isso? Não é assim que acontece? Aqui vamos dizer que aqui seja o ponto A, aqui o ponto B e aqui o ponto C. Então, da reta BC, aqui tem um pontinho, aqui tem outra. Da reta AB também, aqui tem um pontinho e tem outro. Então, esses dois aqui, ó, se uniram, se juntaram, se encontraram. E aí, formou a vértice. E o lado, né, que é o que a gente chama lá quando se juntam dois desse aqui, quando está formando a figura, é aresta. No entanto, como aqui está falando de figura plana, está falando apenas de lado, porque só tem uma face, não tem outra face encontrando ela aqui. Beleza? Deu para tirar a diferença? Os polígonos podem ser classificados de acordo com a quantidade de lados que possuem. Veja o quadro abaixo, o nome de alguns polígonos. Nome de alguns polígonos, quantidade de lados e o nome, ó. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadriláteros. Quadri vem de 4. Pentágono também já expliquei, vem de 5, né? Pentágono são 5 lados. 6 lados, hexágono.
Lembre sempre, o Brasil quer ser hexa, porque ele quer o sexto título, então hexágono. 7 lados, heptágono, e 8 lados, octógono. Acaba aí, não, tem muito, é infinito que você vai aprender depois, tá? Mas até aqui, por enquanto, tá bom. Observe as figuras a seguir. Apesar de serem linhas fechadas simples, essas figuras não são polígonos, pois seus contornos não são formados apenas por segmentos de reta. Você pode ver que aqui tem linha curva para formar o círculo, aqui só tem uma reta, mas tem linha curva e não pode. Então o polígono, aqui linha curva, linha curva. Lembra que o polígono tem que ser linha reta, tem que ser por reta e simples, fechada e fechada. Reta, simples e fechada. Agora observe as figuras abaixo, que são formadas apenas por segmentos de reta. Essa figura não é um polígono porque é uma linha aberta, que a Pro já explicou. E essa também não é um polígono porque o contorno não é uma linha simples, ela apresenta um cruzamento. Ela também não é considerada um polígono. E na página 70 tem as atividades aqui. Quais das figuras a seguir são polígonos? Marque um X, vai marcar o X só nos polígonos. 2. Algumas placas de trânsito lembram polígonos. Pesquise e escreva o significado de cada placa a seguir e o nome do polígono que lembra. Você vai dizer que placa é essa, o que ela representa na lei de trânsito e qual é o polígono que ela representa. Essa daqui, o que essa placa quer dizer? Coloca aqui, qual é o polígono aqui, certo? Essa do mesmo jeito. Observe a figura colorida de verde neste calendário. Qual é o nome do polígono que essa figura representa? Essa daqui, qual é o nome do polígono? Coloque aqui. E, aqui embaixo, diz conexões, segurança ao atravessar a rua. Para atravessar a rua com segurança, devemos conhecer e utilizar o semáforo de pedestres. O semáforo é aquele sinalzinho que fica lá, aquele garotinho ou aquela garotinha piscando, fica verde quando a gente quer passar, fica vermelho quando a gente tem que esperar que é a vez dos carros. É importante também atravessar a rua na faixa de pedestres ou nas passarelas. Observe na foto a faixa de pedestres. Essa faixa de pedestre aqui, Que tipo de polígono cada faixa branca lembra? Então, que tipo de polígono isso aqui lembra? Coloque aqui. E aí, meus amores, por hoje é só. Eu sei que são muitas informações, mas nós precisamos dar essa puxada neste conteúdo. Portanto, assista o vídeo com atenção, leia, estude e não veja só hoje, meus amores. Não vejam, não estudem só hoje. Continue estudando sobre, porque aquilo que você não repete, o cérebro não entende como importante e ele vai descartar. Ele só vai guardar aquela informação que você fica repetindo, que você vai lá e estuda mais vezes ao saber, opa, isso aqui é importante para ele, então eu vou guardar, tá bom? Beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.